Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Douglas Neves e na aula de hoje iremos falar brevemente sobre teoria política. A aula de hoje servirá de auxílio para que você responda as questões do PET de Sociologia da terceira semana do terceiro ano do ensino médio. Não se esqueçam de realizar os exercícios no caderno e bons estudos. Hoje em dia, é muito comum ouvirmos as pessoas dizerem não gosto de política, todos os políticos são ladrões ou algo do tipo. E no dia a dia, quando se fala de política, geralmente se pensa nela como uma coisa ruim e distante, como se fosse assunto apenas para os especialistas ou políticos, ou algo relacionado apenas ao voto. Afinal, o que você tem a ver com a política? Primeiramente, você precisa saber que a política é um instrumento de ação de transformação da sociedade. Quem nunca ouviu a frase "o homem é um animal político"? Quando Aristóteles declamou essa frase, ele quis dizer que todo homem precisa de um outro, que é da natureza humana viver em sociedade, e que através da busca pelo bem comum é que se tem a constituição da polis, ou seja, a cidade, o lugar onde é compartilhada a vida pública. Portanto, podemos entender que a política está relacionada com aquilo que diz respeito ao bem público, à vida em comum, às regras, leis e normas de conduta dessa vida nesse espaço e, sobretudo, ao ato de decisão que afetará todas essas questões. A política foi criada para regular os conflitos. Ou seja, sempre que estamos com mais de uma pessoa e algum problema de convivência surge e precisamos de alguma forma resolver os impasses e questões, estamos fazendo política. Vejamos a seguir um resumo das principais ideias dos clássicos da teoria política. Maquiavel. Maquiavel nasceu em Florença na época do Renascimento. O autor demonstra o vínculo entre o seu pensamento político e o humanismo renascentista ao afirmar a confiança na razão autônoma como fundamento da ação humana. Considerado um dos pais da ciência política, sua obra, já no século XVI, tratava de questões que ainda hoje se fazem importantes, a exemplo da legitimação do poder, principalmente se considerarmos as características do solo arenoso que é a vida política. Em sua principal obra, O Príncipe, a política não é vista mais através de um fundamento exterior a ela própria, como Deus, razão ou a natureza, mas sim como uma atividade humana. O que move a política, segundo Maquiavel, é a luta pela conquista e pela manutenção do poder. Maquiavel define o homem como um ser guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Thomas Hobbes, filósofo inglês e um dos principais expoentes da teoria política, acredita que o ser humano, em seu estado de natureza, é essencialmente mau. Para ele, o Estado deveria ser a instituição fundamental para regular as relações humanas, dado o caráter da condição natural dos homens. Em sua obra, O Leviatã, Hobbes afirmava que a condição natural do homem é de guerra de todos contra todos, sendo que resolver tal condição é possível apenas com o poder estatal pleno. Ou seja, defendia a monarquia e o Estado forte como fundamentais para estabelecer a ordem social e o convívio tranquilo. John Locke. Locke foi um filósofo inglês conhecido como o pai do liberalismo. Locke defendia a liberdade intelectual e a tolerância, e diferente de Hobbes, para Locke, a soberania não reside no Estado, mas sim na população. Afirmava que para assegurar um Estado de Direito, os representantes do povo deviam promulgar as leis e o rei ou o governo executá-las. O homem natural de Locke, apesar de ser naturalmente racional, não era invariavelmente bom. Ou seja, o egoísmo, a vingança e o ímpeto pela destruição faziam parte da constituição do ser humano, e o amor próprio dos indivíduos seria muito maior que o amor ao próximo. Como já vimos em aulas anteriores, Max Weber é considerado um dos autores mais influentes da sociologia. Para Weber, é o Estado quem detém o poder legítimo sobre os cidadãos, exercendo o que ele chamou de dominação legal. Na visão de Weber, a função do sociólogo é compreender o sentido das ações sociais. A ação social é um conceito que Weber estabelece para as sociedades humanas, e essa ação só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com os outros, sendo 4 ações fundamentais. Primeira, ação social racional com relação a fins. Segunda, ação social racional com relação a valores.
Terceira, ação social afetiva. E quarta, ação social tradicional. Isso é tudo, pessoal. A aula de hoje fica por aqui. Não deixe de se aprofundar no tema e responder o nosso quiz que aparece na descrição do vídeo. Até mais!